absolutismo real foi uma das características marcantes da Idade Moderna europeia, baseado na concentração de poderes nas mãos de monarcas que não tinham nenhum limite àquilo que faziam. No entanto, todo esse poder precisava de uma teorização política que justificasse de onde esses monarcas tiravam tanto poder. Então, se você quer conhecer alguma coisa a respeito disso, me acompanhe e veja essa história. Olá a todos vocês que seguem o nosso canal, que estão aqui pela primeira vez. Não se esqueçam de se inscreverem, quem não está inscrito ainda, de curtir os nossos vídeos aqui no canal Veja Essa História, que são orientações rápidas a respeito de algum fato histórico. Vamos falar hoje a respeito da teoria política do absolutismo, daqueles teóricos que criaram ideias que justificaram, que legitimaram a concentração de poderes nas mãos do rei. O primeiro deles, mais conhecido, mais famoso, foi Nicolau Maquiavel, de origem italiana, florentina, que escreveu um livro básico chamado O Príncipe, que ele dedicou esse livro a Lourenço de Médici, governante da cidade de Florença, que certamente nunca leu esse livro, até onde se sabe, nunca foi lido, mas ele coloca aqui logo no início que ao magnífico Lourenço, filho de Piero de Médici, dedicando esse livro naquelas típicas atitudes que nós chamaríamos hoje de puxa-saco de um governante. No entanto, esse livro de Maquiavel é muito interessante porque ele não trata exatamente do absolutismo, mas ele é a base da ciência política moderna. Não naquilo que ele coloca, obviamente, em relação a que política e moral não têm ligação. Segundo ele, os políticos, os governantes, o príncipe, que ele aqui chama, não precisam seguir nenhum princípio moral. Nós encontramos muito isso por aí hoje em dia, mas vamos deixar essa história um pouco de lado. Vamos ver o que Maquiavel diz aqui em relação ao capítulo em que ele fala se o príncipe precisa ser mais temido ou respeitado. Então ele diz aqui, se é preferível ao príncipe, ao governante, ser amado ou temido, responder-se-á que se preferiria uma e outra coisa. Porém, como é difícil unir a um só tempo as qualidades que promovem aqueles resultados, é muito mais seguro ser temido do que amado, quando se veja obrigado a falhar numa das duas. Então, o pensamento de Maquiavel, ele percorre a ideia de que ao príncipe, ao governante, era lícito empregar qualquer meio ao seu alcance para manter-se no poder, e aquele que não tinha chegado ao poder fazer a mesma coisa para alcançar o poder. O objetivo final era o poder. Então, o fim daquele elemento era chegar ao poder, ou, já estivesse lá, manter esse poder. Isso nós chamamos, hoje em dia, com a palavra maquiavelismo, retirada do nome dele, que significa a base do pensamento de Maquiavel sintetizada na frase os fins justificam os meios, ou seja, não importa o que eu faça, se o meu objetivo é correto, se o meu objetivo é honesto, eu posso lançar mão de qualquer coisa para alcançar aquele meio. Nós vemos um pouquinho disso por aí, mas também vamos deixar de lado essa história. O segundo grande pensador dessa teoria política do absolutismo foi Jean Bodin. Jean Bodin já era de origem francesa. E ele pensou um pouquinho diferente de Maquiavel. A preocupação dele não é em relação a como se chegar ao poder ou como se manter lá. A preocupação de Jean Bodin é em relação ao poder em si. Segundo ele, o monarca absoluto recebe de Deus o direito de governar. Isso nós chamamos de teoria do direito divino dos reis. Ora, se o monarca recebe de Deus o direito de governar, segundo Jean Bodin, ninguém está acima do rei. Ninguém pode contestar a autoridade do rei. O rei só vai prestar contas a Deus, a mais ninguém. Então, para Jean Bodin, era uma ideia absurda criar-se um poder legislativo, um parlamento que limitasse o poder real, porque ele não pode ser limitado por ninguém, uma vez que ele recebe de Deus o direito de governar. Entretanto,
Jean Baudin dizia que havia sim um limite a esse poder, e esse limite era exatamente essa relação do monarca com Deus. A lei natural, na qual o monarca deveria estar sujeito a cumprir com a sua palavra, a cumprir com os acordos que fez, a fazer com que valesse, com que se cumprisse aquilo que ele havia dito. No entanto, se o monarca não fizesse isso, a ninguém cabia cobrar dele que fizesse, que cumprisse a sua palavra. Cabia aos súditos apenas rezar para que o monarca se convertesse. Era a obrigação dos súditos em relação ao seu monarca. Qualquer coisa contrário a isso era considerado um crime semelhante ao parricídio, atentar contra a vida do próprio pai. Então, a relação do monarca com os seus súditos seria como de um pai em relação aos filhos, do qual o monarca tem toda a autoridade, e aos súditos cabe obediência, respeito e reverência. E esse monarca prestará contas apenas a Deus oportunamente. O terceiro foi Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, de origem inglesa, viveu numa época contraditória, porque ele vai viver durante o período da Revolução Puritana na Inglaterra. A Inglaterra teve um período, que nós vamos ver no outro vídeo mais à frente, de uma experiência republicana com Oliver Cromwell. E Thomas Hobbes era, digamos, um peixe fora d'água. Ele advogava também uma monarquia absoluta e se preocupava, como Jean Baudin, na origem do poder real. Só que para Thomas Hobbes, a origem do poder real não é Deus. Diferente do Jean Baudin, a origem do poder real, para Thomas Hobbes, é a sociedade. E ele escreve esse livro, o Leviatã, que é uma comparação com um monstro bíblico, que é citado no Antigo Testamento, que presidiria o caos inicial. O monarca, segundo Thomas Hobbes, era uma espécie de monstro todo-poderoso, dentro do qual viviam todos como vermes, nas entranhas do Leviatã. E ele diz aqui que é desta instituição do Estado absoluto que derivam todos os direitos e faculdades daquele ou daqueles a quem o poder soberano é conferido mediante o consentimento do povo reunido. O que isso quer dizer? Segundo Thomas Hobbes, a sociedade original, ele fala nisso, numa das várias teorias da origem do Estado, como surgiu o Estado. Então, ele diz que a sociedade primitiva, nos primórdios da humanidade, vivia numa situação de caos absoluto, em que o homem era o lobo do próprio homem. O homem devorava o seu semelhante a um calê que servia, que era utilizada nesse período, é o que nós chamamos de lei da selva, em que os mais fortes é que sobreviviam. Para acabar com essa confusão, esse caos instalado naquela sociedade primitiva, alguns membros dessa sociedade, segundo Thomas Hobbes, resolveram entregar o poder absoluto a um governante ou um grupo de governantes, para que ele pudesse colocar ordem nessa sociedade. É a primeira menção que se tem na história de um contrato social, que nós vamos ver mais adiante quando falarmos lá no Iluminismo, no século XVIII. Thomas Hobbes, no século XVII, fala nisso, mas, ao contrário do que vai ser dito no Iluminismo, ele afirma o quê? Isso é um contrato que a sociedade assina com seu governante. Entregou o poder, não pode retomar esse poder, não pode reclamar esse poder de volta, sob pena de voltar essa sociedade àquele estágio de caos que vivia antes. Então, é necessário, segundo Thomas Hobbes, que haja um poder absoluto. É uma necessidade da sociedade para que haja o quê? Ordem, desenvolvimento, para que essa sociedade alcance o progresso. Fora isso, voltaria o caos. Então, a semelhança entre Jean Baudin e Thomas Hobbes é que os dois se preocupam com a origem do poder real, mas Jean Baudin fala que a origem do poder real é Deus. E Thomas Hobbes, por sua vez, coloca que é a sociedade. Um outro elemento foi Jacques Bossuet, também francês, que fala a respeito da política em relação à Sagrada Escritura. É o livro que ele escreve intitulado Política Tirada da Sagrada Escritura. Ele vai falar também a respeito da origem do poder real. E semelhante a Jean Baudin, ele diz que o monarca recebe de Deus o direito de governar.
recebe de Deus o direito de ser o que ele é, ou seja, um monarca absoluto. Ele foi preceptor dos filhos do rei de França, então ele dedica parte dessa sua obra a falar quais são as faculdades, quais são os direitos do governante em relação aos súditos. Ele está acima de todos os súditos. Isso é a mesma teoria praticamente de Jean Bodin, e ele avança um pouco em relação a isso. Então, os dois coincidem neste ponto. A origem do poder real é Deus. E ele vai tirar, Jacques Bossuet, de onde essa teoria? Do Antigo Testamento. Ele afirmava que os monarcas cristãos da Europa eram descendentes daqueles monarcas do Antigo Testamento. Salomão, Davi, outro que recebiam de Deus o direito de governar. Então, assim sendo, os monarcas europeus cristãos também recebiam de Deus esse direito de governar. E aos súditos cabia o direito da obediência filial a esses monarcas. São esses os principais filósofos que vão tratar da origem, vão tratar da organização, do como seria um Estado absolutista. Interessante é falar que a ideia de Thomas Hobbes nunca foi colocada em prática, nunca foi utilizada. A Inglaterra, nós vamos ver mais adiante, utilizou um tipo de absolutismo bem distinto daquele que foi utilizado na França. A França usou a teoria do direito divino. Os monarcas franceses, principalmente Luís XIV, ficou conhecido como Rei Sol, usava a ideia de que eles eram reis por graça de Deus e não deviam prestar contas a ninguém em relação a isso. A Inglaterra, essa ideia era estranha. Nunca existiu na Inglaterra, na prática, a utilização da teoria do direito divino. A dinastia Stuart, durante um tempo, tentou implantar, mas isso era estranho aos ingleses. Veremos isso no vídeo mais adiante a respeito da formação do Estado Nacional Absolutista francês e do inglês, com as suas diferenças básicas. Mas a base mesmo, o alicerce dessas ideias residem nesses quatro filósofos: Maquiavel, Jean Bodin, Thomas Hobbes e Jacques Bossuet. Então, se vocês gostaram dessa explicação rápida, bem sucinta, né? Caso alguém queira se aprofundar um pouquinho mais, vamos deixar aqui na descrição alguns links para que vocês possam procurar outros vídeos, outros canais, outros sites que falam um pouquinho mais a respeito do assunto. E não deixem de curtir esse vídeo, de compartilhar, se inscreverem no canal. Até o próximo.